Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. E no vídeo de hoje vou estar falando com vocês sobre a melhor técnica de revisão para você utilizar durante seus estudos para a próxima prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Como eu já cansei de falar nos últimos vídeos, você deve saber, né? A gente vai ter um novo concurso para soldado esse ano, 2.700 vagas para homens e mulheres, vai ser aberto ainda em 2024. Sua oportunidade de entrar para a polícia, conquistar a sua vaga, trabalhar no policiamento, no choque, na rodoviária, no trânsito, rondo escolar, bombeiro, porque aqui em São Paulo o bombeiro também é policial militar, não importa, o caminho ele é um só, você precisa ser aprovado nessa prova. E para te ajudar com isso, eu vou te ensinar hoje uma técnica de revisão avançada, que é simples de usar, e se você realmente usar essa técnica, pode ter certeza, você vai conseguir passar na polícia de uma forma muito mais rápida, o que muitas pessoas demoram talvez um ano para conseguir, você vai fazer em 2, 3 meses tranquilamente, seguindo essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje. Acompanha comigo na tela, vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, o nome dessa técnica é SRE, que é Sistema de Repetição Espaçada. E o que seria o Sistema de Repetição Espaçada? É basicamente o seguinte, quando a gente está tentando lembrar de algo, memorizar algo, é o que você faz com as aulas. Você assiste uma tonelada de videoaula. Não adianta nada você esquecer tudo logo depois, né? E esse é o grande mal. Isso é o que acontece com muitas pessoas. Muitas vezes você assiste muitas aulas, mas na hora da prova você não lembra delas. Por isso que você não acerta as questões. Quando você começar a lembrar mais daquelas aulas que você está assistindo, seu resultado dele vai ser melhor. Sempre que a gente tenta lembrar de alguma coisa, memorizar alguma coisa, seja uma aula, um número de telefone, a letra de uma música, não importa. Existe uma coisa que é muito interessante. No começo, enquanto você ainda não conseguiu memorizar aquela informação, você precisa ficar repetindo. Por isso que tem essa sigla que é a repetição. Você precisa ficar repetindo aquela informação várias e várias vezes. Por exemplo, para lembrar um número de telefone, se você nunca viu aquele número, você olha para a parede e está lá na parede de uma pizzaria, está o número de telefone para você fazer um pedido, você não tem celular, você tem que decorar. Você fica repetindo aquele número de telefone muito rápido, várias e várias vezes. Quando você consegue finalmente, lembrar daquele número de telefone, você não precisa repetir com a mesma intensidade. Você dá um espaço, Você repete ele um pouquinho agora, fica um tempinho sem, e aí depois você repete mais algumas vezes, fica mais um tempinho sem. Quando você vai ver, você consegue ficar um longo período e ainda assim você não esquece o número de telefone. Um exemplo, isso acontece com o nosso próprio telefone. Quando a gente troca um número novo, para a gente memorizar esse número novo, a gente tem que ficar repetindo várias vezes aquele número. Hoje em dia, você não precisa, você faz isso uma vez por mês e já é suficiente. Talvez você até esteja pensando, não, Fajan, eu não repito nem uma vez por mês. Repete sim, você só não lembra. Quando você vai fazer uma compra online, você tem que colocar os seus dados. E um desses dados é o número de telefone. Mesmo que você use o preenchimento automático do seu celular, ainda assim você olhou o número. Você conferiu se ele estava certo, você leu. E isso já não deixa de ser uma repetição. Então você está repetindo talvez uma vez por mês, quando você faz uma compra online, quando você faz um cadastro em algum site, enfim. Então, muitas vezes no começo tem que ser uma repetição mais constante. E lá para frente, depois que a informação já está consolidada, memorizada, você pode espaçar essas repetições, só para não esquecer, para garantir que aquela informação não vai ser perdida depois de um longo período de tempo. E basicamente é assim que funciona o sistema de repetição espaçada. Quando você acaba de assistir uma aula, quando você acaba de aprender uma matéria nova, você precisa repetir aquela informação de uma forma mais intensa. Você não pode simplesmente largar aquela matéria e esquecer, porque você vai perder ela muito rapidamente. Então você precisa repetir o conteúdo da matéria de uma forma mais intensa. Só que na medida em que você realmente já memorizou aquela matéria, você já conseguiu consolidar aquela informação e já está tudo bem, aí sim você pode espaçar as revisões sobre aquele conteúdo específico. E como que você usa, como que funciona essa técnica do SRE? Bom, a gente utiliza uma coisa que se chama flashcards, que basicamente são cartões. Lembra daqueles cartões de visita que usava muito antigamente, Advogados, engenheiros, enfim. Então era um cartãozinho que as pessoas entregavam. Imagina um cartão desse. Nesses cartões você vai ter o quê? Frente e verso. E basicamente na frente você faz uma pergunta e no verso você tem a resposta. Imagina que você assistiu uma aula, por exemplo, uma aula de história.
Aí nessa aula de história você viu o nome de alguém importante ou o ano em que começou a Primeira Guerra Mundial. Estou dando exemplos aleatórios, tá? Então você foi lá e viu, por exemplo, o nome de quem descobriu o Brasil. Beleza. Então você coloca a pergunta aqui, é o que você acabou de estudar na matéria, seja o tema que for, tá? Quem descobriu o Brasil? Você faz a pergunta na frente. No verso você coloca a resposta, tá? Qual que é a ideia do sistema de repetição espaçada? Você vai ter várias perguntas, porque cada aula vai gerar 4, 5, 6 perguntas e você assiste várias aulas por dia. Então você vai fazendo várias perguntinhas no cartão. Aqui não é textão, perceba, aqui não é textão, são perguntas diretas. Perguntas diretas de coisas que você não pode esquecer, como calcular o perímetro, né, de um retângulo, como calcular a área de um triângulo, como calcular isso, como calcular aquilo, qual foi o ano disso, qual foi o ano daquilo, qual o país que fez isso, qual o país que fez aquilo. São perguntas diretas, coisas decoreba mesmo, que você não pode esquecer. Esse é o objetivo do sistema de repetição espaçada, não esquecer de informações importantes, que geralmente são as pegadinhas da prova, geralmente é onde você perde pontos importantes no dia da prova. Então você vai colocando várias perguntas e colocando no verso desses cartões, obviamente, as respostas. E como que você usa isso? Você vai ficar, como eu disse, com vários cartões. Você não vai ter um flashcard, você vai ter o que a gente chama de um baralho, com várias perguntas e várias respostas no verso, obviamente, tá bom? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a primeira carta. Quando você pegar a primeira carta, vai ter a pergunta. Você não olha a resposta. Você vê a pergunta, quem descobriu o Brasil? E você tenta responder. Essa repetição, esse tentar, é a mesma coisa que você ficar tentando repetir o número de telefone. Isso força o seu cérebro a entender. Essa informação é importante e eu preciso dela. Então você tenta responder e depois você olha o verso para ver se você acertou. Presta atenção agora. Quando você acerta aquela pergunta, esse cartão, esse flashcard, ele vai para uma pilha que a gente coloca, que é a pilha das respostas corretas. Quando você erra esse cartão, esse flashcard, ele vai para a pilha que a gente fala que é das respostas erradas. Por que que isso é importante? Se você está conseguindo acertar aquela pergunta, você pode fazer o quê? Espaçar a próxima repetição. Se você não está conseguindo acertar, você está com dificuldade na hora de lembrar da resposta, você precisa repetir com mais intensidade. Quando começar a acertar, vai poder espaçar um pouquinho. Errou, intensifica. Acertou, pode separar. E é assim que funciona o sistema de repetição espaçada. Fajan, lascou. Eu não tenho a menor ideia de onde eu compro esses cartões, eu não sei como que eu vou fazer para organizar cada uma dessas cartas, para saber como que eu ponho na pilha do certo ou do errado, quanto tempo eu demoro para olhar de novo cada pergunta, eu fico um dia, uma semana, 3 dias, 4 dias, como que eu organizo tudo isso? A boa notícia é que você não precisa organizar nada, porque existem aplicativos que fazem isso para você. Então existem aplicativos que você consegue simplesmente digitar a pergunta, aperta um botão, digita a resposta, aperta outro botão. De novo, pergunta, botão, resposta, botão. E ele vai criando os seus flashcards. Quando você terminou de colocar todas as perguntas, uma vez por dia, você separa 15, 20 minutinhos, vai lá e coloca revisar flashcards. E ele começa a te mostrar os cartões do dia. O aplicativo sabe quais são os cartões que ele tem que te mostrar naquele dia. Pronto, simples assim. Todo dia você só tem que abrir o aplicativo e dar uma olhadinha nos cartões que ele vai te apresentar. Se esforça, tenta responder. Se você acertar, você fala, acertei, pilha do certo. Se você errar, você coloca, errei, vai para a pilha do errado e daqui a pouco você me mostra de novo. De uma forma bem resumida, isso é o sistema de repetição espaçada. Quando você aplica isso, você consegue, por exemplo, no intervalo de 1 mês a 2 meses no máximo, 1 mês e meio, 2 meses, você consegue assistir, revisar na verdade, né? Toda a matéria que você estudou, toda a matéria que você assistiu de videoaula, 38 vezes aproximadamente. Pessoal, vocês têm noção do que é isso? Vai por mim. É muito potente você usar o sistema de repetição espaçada. Então, se você não está fazendo isso, você está perdendo uma baita de uma oportunidade. Agora, você quer entender mais sobre como usar isso e principalmente, isso é uma das atividades. Tem outras atividades que você também tem que fazer. Eu fiz uma aula que vai sair do ar no próximo final de semana. Você tem que assistir ela, que senão você vai perder. Clica agora, assiste hoje essa aula. É uma aula completa, tem umas 2
2 horas de duração. Corre, aproveita, assiste essa aula, porque nessa aula eu ensino em detalhes sobre o sistema de repetição espaçada, eu ensino sobre as outras atividades que você tem que fazer todo dia para passar na polícia, eu ensino como montar um cronograma, como ter organização, como ter disciplina, eu explico sobre como seguir uma rotina para você ser aprovado. É uma aula obrigatória. Se você quer passar na polícia esse ano, você precisa assistir essa aula e ela vai sair do ar. Então é a sua última oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários e também na descrição. Toca no link, vai lá e assiste essa aula antes que ela saia do ar, beleza? Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like que você me ajuda pra caramba. Fechado? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!